Olá, signo de Escorpião, tudo bem com vocês? Eu me chamo Nayara Cordeiro. Eu vou estar fazendo aqui mais uma leitura intuitiva, canalizada através do tarô. Se trata de uma leitura de acesso à energia coletiva, então nem sempre ressoa, tá? Mas eu tenho mais vídeos aqui no meu canal, então eu te convido para estar indo até lá e vendo os outros vídeos. Eu tenho certeza que existe uma mensagem da espiritualidade para você. Mas eu espero ressoar aqui, então fique ligado aqui nessa mensagem, peça a Deus discernimento e sabedoria para que você possa ouvir bem essa mensagem. Gratidão, meu amado São Miguel, meu amigo defensor. Com a mensagem para o signo de Escorpião, por favor. O que mais? Gente, olha só. O diabo invertido, o enforcado, o imperador invertido, a temperança invertida, o mago invertido. É uma manipulação pesada aqui. Signo de Escorpião. Uma pessoa que usa uma sabedoria para manipular uma situação de uma forma errada, de uma forma pesada, assim. Para mim é a pior forma que você tem de resolver uma situação. Por mais que você se sinta injustiçado ou injustiçada, é querer manipular uma energia para se beneficiar, para se vingar, enfim, tá? Aqui você desenvolve um karma. Volta, tá? Volta. Você pode até ter o que você quer, mas isso volta e, infelizmente, né? Todos os casos que a gente vê por aí. Você pode até fazer mal para a pessoa, mas você também não sai bem nessa história, não. Você vive aquela falsa vitória do ego, né? Então eu quero entender melhor aqui do que se trata. Porque eu tenho um enforcado. O enforcado. O enforcado. O julgamento invertido. 4 de paus. A temperança invertida, né? Alguém desequilibra. E a temperança tá também muito ligada à espiritualidade, tá? Quando sai o julgamento, é muito para um renascimento. Só que aqui a gente está vendo uma pessoa que não aceita viver esse renascimento ou não aceita esse renascimento para outra pessoa, né? Para outra pessoa. E esse enforcado é que eu não tô entendendo. Esse enforcado eu não tô entendendo. Eu tô achando que faz parte aí dessa manipulação, tá? Porque aqui nessa imagem a gente vê uma pessoa, ela tá dependurada, ela tá acorrentada. Então, o sentido aqui do dependurado, junto com o diabo invertido, o imperador, a temperança invertido, o mago invertido, essa pessoa, ela materializou algo para manipular energeticamente. Vocês sabem do que eu tô falando, a gente pode estar falando aqui de uma demanda, tá? Então, essa pessoa, ela materializou algo para demandar, para que essa pessoa vivesse esse enforcado. Só que o que a gente não sabe é que não é com todos que isso acontece, mas muitas pessoas que sofrem demandas, se elas souberem utilizar essa energia para, ao invés de querer dar o troco, trabalhar em si, viver a sua espiritualidade, porque a hora que a gente está mal é que a gente mais busca, né, a nossa espiritualidade. Então, de certa forma, a espiritualidade permite. Existe um porquê dessa permissão.
E aqui pode ser que seja para que essa pessoa se desenvolvesse. E aí entra o significado real do enforcado, que é o quê? Você analisar uma situação de uma nova forma, para que você vivesse uma plenitude aí, uma alegria conjunta. Aqui eu não cito quantidade de pessoas, eu não sei se é entre duas pessoas ou se é entre mais pessoas, mas é uma alegria plena. Então pode ser que eu esteja falando aqui de um feitiço virando contra o feiticeiro. Quando você quer manipular alguém, manipular essa pessoa pro mal, fazer algo ruim com essa pessoa, mas essa pessoa ela aproveita muito bem esse momento e vive a sua introspecção de forma sábia. E aí é onde ela se desenvolve em cima dessa situação. É raro, mas acontece. É raro, mas acontece, tá? O enforcado. Total. É isso mesmo que aconteceu, gente. Eu tenho aqui 2 de paus, ou seja, nesse período de manipulação em que essa pessoa vive uma noite escura em vida, ela se transforma. É onde ela busca a sua sabedoria interna e ela se torna um mago no seu potencial normal, que é o número 1. Você materializa a abundância na sua vida. Você sai de uma ilusão. Cai a ficha. Eu não sei exatamente qual é o contexto aqui que essas pessoas estão inseridas. Mas se essa pessoa viveu isso nesse período em que ela estava magiada, pode ter certeza que não houve um motivo plausível para que ela vivesse isso. Entende? Pode ser que ela tenha sofrido isso de uma forma injusta, uma vez que eu tenho a justiça invertida aqui. Então pode ser que a gente esteja falando aqui de um contexto em que alguém faz uma manipulação energética para prejudicar alguém. Pode ser que esse alguém esteja ou estava ligado na época a uma outra pessoa. E aí ela faz isso porque ela quer algo de uma outra pessoa, mas essa pessoa está ligada com essa pessoa aqui. Então é onde ela vai fazer algo para manipular essa pessoa, porque aí quando eu manipulo essa pessoa, eu tiro a força da outra. Só que é injusto, é um contexto de injustiça aqui, tá? E, enfim, não tenho o que dizer. São cartas muito certas para uma manipulação energética, uma manipulação através de uma demanda. É algo demandado aqui, tá? Então, se você sente que você é essa pessoa injustiçada, você sabe do que eu tô falando. Não sei se você já teve esse despertar para entender que foi um movimento, não foi justo, mas houve uma permissão divina diante da sua capacidade, diante do seu potencial. Hoje você entende, ou você vai entender, que tudo aconteceu para que você tivesse esse despertar espiritual para viver um propósito maior, tá? O que mais? Isso, 6 de paus, ó, a carta da vitória. Você está vivendo uma vitória diante de uma demanda. É muito difícil isso acontecer. Então, se você é a pessoa que está vivenciando isso, saiba que você é uma pessoa que fez tudo, agiu muito pela sua intuição, pelo seu coração. Você não teve maldade. Se a pessoa que demandou coisas sentiu que se sentiu injustiçada, ela foi o ego dela agindo. Ela estava fora de si, não estava no seu juízo normal para querer demandar algo
para uma pessoa que não tinha nada a ver com a história. Então, pode ter certeza que essa pessoa pode ou vai viver aí um acerto de contas da vida. E você entende que você não precisa fazer nada diante dessa situação. Você entende isso. Gratidão. O que mais? Isso. Pode ser que essa pessoa esteja vivendo hoje aí um bloqueio. 8 de paus. Um bloqueio. Ela não se sente encorajada diante da vida para dar os próximos passos. Uma vez que saiu o bloqueio em cima do 7 de paus. O 7 de paus é a coragem, é a carta da coragem. É você ter o avivamento necessário para enfrentar as questões da vida. O que mais? O que mais, espiritualidade? Signo de Escorpião. Ela vai enfrentar muitas coisas, muitas questões aí, ó, ou já está enfrentando, né? Em que ela não vê uma troca. Ela não vai ver, ela vai tentar fazer coisas, mas ela não vai perceber troca na vida dela, ou seja, recompensas, às vezes até trocas em relacionamentos mesmo, né? Familiar, social, relacionamento. Ela não vai se sentir nutrida. E a pessoa, quando ela não se sente nutrida, ela vive uma baixa. E, sinceramente, não é um momento para ter piedade de ninguém aqui. Porque aqui eu tô falando de uma pessoa que tem um coração justo. Deixe que as pessoas colham o que elas plantaram. Alguém plantou aqui, plantou muito mal. Plantou muito mal, não tinha noção do que estava fazendo. E agora tá colhendo. Enfim, né, o que que você pode fazer? Porque aqui eu tô falando de alguém que pode ter a capacidade ainda de ter piedade, de ter dó dessa pessoa. Pode ser que conheça, né? E aí vai ver o que que ela tá passando e vai ter dó. Não tenha dó. Não tenha. É uma coisa que eu aprendi é isso. A gente não tem que ter dó de pessoas que estão fazendo a colheita delas. Porque quando é uma situação injusta, gente, eu passo mal de ver injustiça. Seja em qualquer situação. Seja com os meus então piorou. Mas se eu vejo uma injustiça, seja na TV, no telefone, me dá uma coisa assim, ó, uma vontade assim, ó, de vomitar. Sabe? Mas uma coisa que eu aprendi na minha vida é não ter pena de pessoas que estão ali colhendo o que plantaram. Eu não tenho pena de pessoas que colhem o que plantam. Se ela está tendo uma colheita ruim, eu não vou ter dó, porque ali é uma permissão divina. Muitas vezes as pessoas que agem dessa forma aqui, ó, de fazer coisas se achando os melhores, né? Que a pessoa para fazer uma coisa dessa aqui, ela tem que se achar o rei ou a rainha da cocada preta. E aí acha que tem controle de tudo, mal conhece, porque aqui é uma situação assim, ó, a pessoa não tinha noção nenhuma do que estava fazendo, né? Porque agir de forma injusta diante de uma pessoa que não fez nada contra você. Aqui está muito claro, é uma situação injusta. Se você, quando uma pessoa faz uma demanda para outra, existe, né, N motivos, mas assim, o que mais está me ressoando aqui, uma pessoa que fez algo para tirar a energia dessa pessoa, para que ela não conseguisse seguir adiante com objetivos. Essa pessoa queria ver a outra assim, ó, na lama, para assim prejudicar uma outra energia também. Mas aqui eu tô falando de uma energia de alguém que não merecia passar por isso. Pode ser que essa outra energia, não sei, pode ser que essa outra energia tenha feito algo com essa pessoa, sim. Mas a energia que eu estou acessando aqui é de uma pessoa que não tinha nada a ver com a história e saiu prejudicado. Recebeu uma demanda fortíssima aqui
mas soube viver essa situação com maestria. Tinha ali sua espiritualidade muito bem moldada na sua vida, viveu sim um período muito difícil, mas soube se sobressair diante disso. Então, a gente tem que saber plantar. A gente tem que saber plantar. A gente tem que saber a terra que a gente planta, porque a gente tem que entender que vai haver ali uma colheita. E nem sempre é a colheita boa. Nem sempre é a colheita boa. Então, essa pessoa, ela tá vivendo sim um período difícil, ela se sente sozinha, ela tem várias pessoas ao redor dela, mas ela se sente sozinha, que tá muito claro. Uma pessoa que está vivendo um vazio espiritual. Não tem ânimo para seguir em frente. Então, agora é a hora dela, né? Porque você viveu o seu momento. E Deus sabe como foi. Agora é a hora dela vivenciar. Vamos ver se ela vai conseguir se sobressair assim como você conseguiu. Então não é o momento de ter compaixão de ninguém. Tá muito claro aqui, foi uma demanda e foi uma demanda forte. E foi para te prejudicar, para que você vivesse sim uma morte em vida, tá? Não foi qualquer coisa que não, tá? Então, continue vivendo a sua vida, não deseje mal nenhum para essa pessoa, na certeza que ela já está vivenciando o que é dela de direito, porque esse tipo de pessoa é muito bom para virar e falar: ai, coitado de mim, tem alguém fazendo coisa contra mim. É as pessoas que mais fazem contra as outras pessoas, é as que vão pagar de vítima nessas horas. Ai, olha como eu sou uma coitadinha, né? Não aprende um terço do que você aprendeu ao longo desse tempo. Não vai vivenciar um terço do aprendizado que você teve. Agora, o que vai acontecer com ela, isso aí a gente deixa nas mãos divinas. Porque a gente fica muito preso nessa ideia de que Deus é amor. Deus é justo. Deus é justo. Deus permite sim a colheita na sua vida, pro bem e pro mal, tá? Então agora respira, agradeça, porque agora eu vejo aqui um período muito bom na sua vida. Você se superou, você está vivendo a energia do número 1, do mago. E foi justo. Era seu, já era seu, tá? Já era seu antes mesmo dessa pessoa fazer o que fez. Foi só uma permissão divina para que isso fosse, isso chegasse até você com mais rapidez. Porque existiu uma força maior que identificou que você não merecia e que você precisava sim reconhecer isso o mais rápido possível. Olha, fluxo de abundância. Essa é a sua energia. Fluxo de abundância, o mago, o materialista, o criador. Então, acredito que essa pessoa vai pensar duas vezes antes de querer fazer algo contra você ou contra qualquer outra pessoa. O trevo, momento de sorte. Agora você pode achar assim, é um momento de sorte, ou pode ser que esteja chegando algo muito bom aí. Você vai julgar como um momento de sorte na sua vida. Mas pode ter certeza que a mão divina te guiando. Foi necessário, ó, a cruz. Foi necessário, tá? Foi doído, você sabe. Não foi fácil. Mas foi necessário. Você conseguiu viver isso de uma forma muito simples e honesta. E a espiritualidade viu. Aqui eu tenho a carta do cão,
que é uma carta espiritual, me fala aqui de um amigo e eu sinto que é alguém que não está nesse plano, que te ajudou nessa situação. O que mais? Gratidão, Miss Gama. O que mais? Sim. Se ancore nessa sua nova fase, tá? Se ancore. Você é merecedor dessa nova fase na sua vida. A âncora. Você pode, é o que eu acabei de falar. Você pode achar que é um momento de sorte. Sabe quando você tira na loteria e no outro dia acaba o dinheiro? Não, não é sobre isso que a gente está falando. É um momento de sorte. Você vai achar que é um momento de sorte, mas é o fluxo de abundância sendo liberado na sua vida, porque a espiritualidade viu que você é merecedor. Você merece viver isso. É seu de direito. E como você não revidou nessa história, a espiritualidade resolveu adiantar aí. Resolveu adiantar, porque viu que era justo. Era. Você batalhou muito, você manteve a sua fé, você não esmoreceu, você não permitiu que as pessoas vissem o seu pior. E o pior é que você sabe o que você passou. Você sabe o que você vivenciou nessa história. Não foi qualquer demanda aqui. Eu sinto até que essa pessoa ela pagou muito caro para fazer o que ela mandou fazer. Ela tinha um conhecimento e ela, através desse conhecimento, ela mandou. Ela não fez isso sozinha, entende? Ela pagou. Então agora é ela que arque com as consequências, né? E não cabe a você ter compaixão de ninguém nessa história. Tenha compaixão de você, do que você vivenciou. Entenda que é seu, é direito, é seu de direito, a espiritualidade agindo. Envolva-se no desenvolvimento pessoal e no aprendizado contínuo. Continue o seu desenvolvimento, tá? Continue aprendendo em cima disso que você está criando, idealizando aí nesse momento. Continue. Abrace as mudanças como uma parte natural da jornada. Você já não é mais o mesmo ou a mesma. Você sabe disso. Fada Rainha, conecte-se com a essência do seu ser e também a essência do universo. Esteja em conexão com o universo para continuar materializando esse seu projeto. E as coisas vão fluir, vão acontecer da forma como tem que acontecer. Não se perca, porque a promessa aqui é de abundância e de fluidez. Essa demanda já não faz mais parte da sua vida. O que está acontecendo agora é uma colheita, mas deixe que o universo se encarregue de tudo. Não entre no meio disso. Não se rebaixe a essa energia. É uma energia muito baixa. Não merece a sua energia. Você é um mago, uma maga aqui. Então, você tem a capacidade, tá? Para refazer a sua vida. Você já está refazendo a sua vida. Então, é só um aval para você continuar. Porque você pode ter duvidado muitas vezes aí nesse meio tempo da sua capacidade, o que estava acontecendo, se você tinha feito algo, se você estava colhendo algo. Não, aqui realmente era uma demanda, mas era uma demanda injusta. E por você não ter feito nada contra ninguém, porque se eu estou falando aqui de um mago, é uma pessoa que tem um potencial de intuir. Então você, de certa forma, você até intuiu, mas essa demanda ela te deixava o quê? Na temperança invertido. Então você não conseguia discernir o que era matéria, o que era irreal. Você viveu ali uma confusão mental, que era isso que essa energia queria, que você não conseguisse concentrar nas suas coisas, no que era seu, né? No seu trabalho, não sei. Então, assim, fique tranquilo. O que está acontecendo é o que tinha que acontecer. E agora, Deus está te dando o que você merece. Deus está permitindo a colheita aqui para ambos os lados. Então, não adianta
querer colher chuchu e plantar mamão, entendeu? Não adianta. A gente tem que entender que tudo que a gente planta, a gente colhe no terreno que a gente plantar. Então, é isso, sabe? É sobre isso. Quando a gente entende isso na vida, a gente vira uma chave e a gente começa a viver bem, a gente começa a viver respirando fundo, sem muita ansiedade, entendendo que o que tem que acontecer acontece, entendeu? Não dá pra gente agir com imprudência e imaturidade, que Deus tá vendo isso tudo aí. E é isso, tá? Tudo de bom aí pra vocês e até o próximo vídeo.